Bom, fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Zeca. Hoje eu vou mostrar para vocês um exercício sobre distribuição eletrônica que encontrei em um determinado material, achei bem interessante, né? O vestibular tentou dar uma mudada no tipo de questão que está caindo aí sobre distribuição eletrônica. A questão é essa aqui, ó. Ele cobra da gente, né, assim, seguinte texto: um elemento químico que possui 32 elétrons em determinada camada e 5 elétrons na camada de valência. Então, duas informações. Determine o número atômico possível para o menor número atômico possível para esse elemento. A gente tem que notar aqui que já tem três informações. Primeira informação está aqui, né, ó, 32 elétrons em uma camada, que ele não falou qual que é. Segunda informação é que a gente tem 5 elétrons na camada de valência. E a terceira informação é que ele tem seu menor número atômico possível. Deve ter mais de uma possibilidade, com 32 em uma camada e 5 na camada de valência. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, então. Para a gente saber, a gente tem que começar da seguinte maneira, estudando o diagrama, né? Tá aí o diagrama de Linus Pauling até o 7P, né? É já um diagrama mais completo aí em relação a algumas tabelas periódicas. A gente tem aqui que se a gente quer ter 32 elétrons em uma camada só vai ter duas possibilidades. S, P, D e F somados dá 32. Só pode ser ou quarta camada ou quinta camada, certo? A gente vai fazer o que então? Lembra aqui, ó, as únicas camadas com possibilidade de 32 elétrons, a N e a O, quarta e a quinta. Como no texto ele pediu para ser o menor possível, vamos escolher a quarta. Então o que eu vou fazer? Vou escolher a quarta camada e vou fazer a distribuição eletrônica até o F14, o 4F14. Então vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer essa distribuição aqui, ó. Certo? Distribuição eletrônica, quarta camada completa. Isso vai dar soma 32 elétrons, né? Fazendo a distribuição até o tamanho que vai dar a distribuição, né? A gente dá uma olhada nessa distribuição, tem número para tudo quanto é lado, né? Muito tipo de subnível, tem que estar muito atento na hora de fazer a distribuição eletrônica passando pelo diagrama. E ela termina em 4F14. Pode somar, né? A gente tem 4S2 mais 4P6 mais 4D10 e 4F14, vai nos dar a soma 32 elétrons. Uma condição a gente atingiu, só que, atenção, cuidado doido, cuidado maluco. A gente tem um problema, a gente só obedeceu uma das condições. A segunda condição, que é a gente ter 3 elétrons na camada de valência, por enquanto não foi obedecida, certo? O que a gente sabe por enquanto? Que agora tem 32 na quarta camada e a gente sabe qual vai ser a camada de valência já. A gente tem que a camada de valência é o 4S2, e aí fica a dica, né? Muito cabeçudo aí confundindo o 4F14 aí sendo a camada de valência. Não é bem assim. É a distribuição eletrônica tem número grande e número pequeno, né? A gente olhar, o número grande é a camada, o número pequeno é o elétron. Então a gente vai analisar todos os números grandes, o maior número grande, né? Desculpe o português errado, mas o maior número grande é o 6, então essa é a camada de valência. Tá vendo? Não está dando 5 elétrons. O que a gente sabe então? Que a camada de valência está com 2, ainda está errado. E a gente tem ainda também que a nossa camada de valência vai ser a sexta. Então falta a gente fazer só mais uma coisa. Falta a gente fazer que a sexta camada, que vai ser a camada de valência, ter 5 elétrons e não 2 como ela tem agora. Então, vamos completar o exercício então. Bom, lembrando que o exercício tem essas, eu já deixei até em vermelho para a gente lembrar, né, que falta essa condição 5 elétrons na camada de valência. Já tem 32 em 1, já sabemos que a camada de valência vai ser a sexta e falta saber que a camada de valência vai ter 5 elétrons. Maravilha. Então eu tenho que fazer de novo, pensando no diagrama. Lembre-se que agora a gente já resolveu o problema da camada mais completa, né, com 32 elétrons. Falta a gente resolver esse problema aqui, ó. A sexta camada tem que ter 5 elétrons. E ela só vai conseguir ter 5 elétrons se tiver o 6S2 e o 6P6 durante a distribuição eletrônica, o 6P3 durante a distribuição eletrônica. O que eu vou ter que fazer então? Vou ter que fazer isso aqui, ó. Uma distribuição eletrônica com a quarta camada completa e 5 elétrons na camada de valência, que vai ser a sexta. Essa distribuição eletrônica, pode ver, aqui eu tenho a quarta camada completa, certo? Até o 4F14, e a camada de valência, que é o 6S2, agora tem mais um pedacinho, ó lá, tá vendo? O 6P3. A gente mata aqui que a nossa camada de valência completa vai até o 6P3, e se eu contar até o 6P3, a gente vai ter 83 elétrons. Bom você saber algumas etapas, por exemplo, até o 3D10 dá 30, né? Aí 38 aqui, mais 10, 48, mais 8 do 5P6, CS2, 56, 70, 80,
mais 3, 83 elétrons. Então a gente já descobriu como que é a distribuição eletrônica, a camada de valência com 5 elétrons e a quarta camada completa. A gente vai ver aqui tem 83 elétrons. Se a gente está no estado fundamental, ele vai ter 83 prótons e, consequentemente, o número atômico é 83, que até dá para identificar quem é, que é o bismuto. Um exercício um pouco diferente, gostei. Encontrei em alguns materiais já esse exercício, acho que alguns alunos meus devem já até saber de qual material eu estou falando. A gente deu uma rebuscada na explicação. Valeu, abraço.